Está no ar mais um encontro teológico. Estamos de volta com o nosso programa. Seja muito bem-vindo a este encontro teológico. Só peço que você fique comigo até o final. E se caso não seja inscrito, se inscreva no canal e de preferência deixe o sino ativado para que sempre que realizarmos um novo programa, você receba a notificação aí no seu aparelho. Portanto, fique comigo até o final, não saia daí, que o programa de hoje está só começando. A paz do Senhor, iremos falar sobre o terceiro capítulo do livro Cristo Vive em Mim. Estamos numa série especial, falando sobre cada capítulo deste livro. Falamos no primeiro programa sobre o primeiro capítulo e no segundo programa sobre o segundo capítulo. Hoje vamos falar do terceiro, que tem por título A Obra do Espírito Santo. O primeiro capítulo foi baseado no título do capítulo 1, Jesus, o Homem Perfeito. E o segundo programa desta série foi baseado no título do capítulo 2, que é Jesus, o nosso maior padrão de vida. Portanto, vamos estudar um pouco e falarmos a respeito deste copioso tema, que é a obra do Espírito Santo. Vamos ao texto, que está escrito em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Acompanhe comigo. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Bom, o apóstolo Paulo está mencionando neste texto que existe uma obra específica que é realizada de forma exclusiva pelo Espírito Santo. O povo de Deus, a Igreja de Cristo, ela tem um papel preponderante no processo de transformação da mesma. No entanto, existem aspectos desta obra transformadora que jamais serão substituídos por outra pessoa a não ser o Espírito Santo. Esta é a maior missão do Espírito Santo aqui na Terra. A de receber o pecador regenerado e arrependido dos seus pecados, após ter recebido a nova criatura, passado pelo processo do novo nascimento, e viver uma vida nova com Cristo Jesus, segundo diz as Sagradas Escrituras, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Após esse processo de conversão e regeneração do pecador, o mesmo deverá entrar neste processo transformador, que é exatamente a obra especificamente citada aqui no texto agora lido. Paulo está dizendo que aquele que começou a boa obra esta de transformação após a nossa regeneração, e aquele que começou a boa obra deve prosseguir com esta obra, deve aperfeiçoar até o dia do Senhor Jesus Cristo voltar. Então perceba que é um processo a partir da nossa conversão até o nosso último dia aqui na Terra. Não há limite, não há prazo limitado para este processo. Enquanto estivermos aqui na Terra, devemos compreender e se enquadrar a este processo no qual o Espírito Santo irá me transformar. E eu sempre chamo esse processo transformador de formação de caráter cristão. Não é à toa que eu coloquei no subtítulo do livro, aqui embaixo, né, do tema, formados segundo o caráter do Filho de Deus. Este é o meu propósito, é o de mostrar ao povo de Deus que este processo precisa ser aderido pela igreja. Nós precisamos entender que existe uma obra e que existe um operário. O operário é o Espírito Santo. E a obra somos eu e você. E esta obra não é externa, é interna, porque o texto é claro.
aquele que começou em vós, a expressão é muito clara, em vós, que quer dizer dentro de vós, aquele que iniciou esta obra interna e não externa, ele aperfeiçoará, ele dá prosseguimento, ele dará aperfeiçoamento, amadurecimento, desenvolvimento a esta obra. E esta obra não é obra vocacional ou ministerial. O que muitos têm confundido nesse texto e na sua real interpretação é que Paulo não está aludindo a uma questão ministerial ou vocacional. Paulo não está me dizendo que aquele que começou, que é o Senhor em nós, a boa obra, ou através de nós, uma boa obra, ele irá dar desenvolvimento a esta obra. No entanto, esta obra em si, ela não é uma obra externa, não é uma obra vocacional. Ela é uma obra interior, dentro do nosso caráter, da nossa essência, da nossa personalidade. Portanto, podemos estender esta interpretação para uma obra específica através de nós, mas a interpretação primária desse texto, a obra interior de transformação e de formação de caráter cristão promovida pelo Espírito Santo. Eu falo muito bem desse assunto no capítulo 3 deste livro aqui. Porque o Espírito Santo ele é o operário desta obra e é o substituto igual a Jesus Cristo. Em João capítulo 14, Jesus fala do Espírito Santo e deixa muito bem claro: eu irei para o meu Pai, mas eu rogarei ao Pai outro Consolador para que ele fique convosco para sempre. O Espírito da verdade. Que lá na frente Jesus chega a dizer que ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará. Ou seja, o Espírito Santo está dizendo que ele não falará de si ou da sua personalidade apenas, mas ele falará, ele revelará Jesus para nós. E em outra parte ele diz assim: o Espírito Santo testificará de mim, ou seja, ele dará testemunho de mim, que quer dizer que ele me revelará a vós. Em outro texto também, Jesus diz que ele me glorificará, ele fará menção de mim, ele fará com que vocês me glorifiquem, ele fará com que vocês me conheçam de forma pessoal. Então é uma coisa profunda que Jesus traz a respeito do Espírito Santo e da sua missão majoritária de agir em nós com essa obra transformadora. Então perceba que Jesus está aludindo ao Espírito Santo como sendo ele mesmo. São três pessoas, mas em essência uma única pessoa divina, dividida em três membros, a saber, Pai, Filho e Espírito Santo. Então o Espírito Santo é Jesus em nós. E esse Espírito de Cristo em nós age para substituir o nosso caráter, a nossa personalidade, pelo caráter e pela personalidade de Cristo. É por isso que Paulo fala aos Filipenses, no capítulo 2 e verso 5, que haja em vós os mesmos sentimentos que houveram em Cristo Jesus. Também Paulo cita uma expressão muito forte, aludindo a essa questão, dizendo que nós precisamos adquirir a estatura de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 12. O apóstolo Paulo também cita um texto lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, dizendo que nós temos a mente de Cristo. Então veja que este processo é um processo de transformação contínua e que precisamos compreendê-la e aceitá-la, pois o Espírito Santo necessita desta compreensão, desta dependência, desta inclinação, desta oferta voluntária nossa, de dedicação, de renúncia, de entrega a Ele, para que sejamos guiados por Ele, dominados por Ele, influenciados por Ele, ou seja, para sermos transformados por Ele, precisamos nos esvaziar de si mesmos e renunciarmos às nossas próprias vontades e inclinações pessoais. Portanto, este é o nosso programa de hoje, baseado no 3º capítulo do livro Cristo Vive em Mim. Continue acompanhando os nossos programas. Estaremos realizando no nosso próximo encontro teológico o tema do próximo capítulo. E para você que está me acompanhando até o final, peço que você compartilhe o link deste vídeo com seus amigos, se inscreva caso não seja inscrito, continue acompanhando, interagindo, deixa aí o seu comentário, participe e interaja conosco. Se caso você deseja adquirir o seu exemplar, então aproveite e entre em contato com este número que está aparecendo aí na tela abaixo do vídeo. E procure-nos
e contacte-nos que nós iremos lhe atender da melhor forma possível. Que o Senhor te abençoe e que a obra do Espírito Santo ela possa ser efetuada na sua vida. Forte abraço e até o nosso próximo encontro teológico.